Olá, o programa 40 Minutos está no ar, aqui pela sua Foz TV. Somente depois da Constituição de 1988, o adolescente passou a ser um instrumento da criminalidade? Pela lei atual, ele pode praticar qualquer crime, até matar, com o pequeno risco de não ser preso. O menor é apenas apreendido. Qual é a diferença entre ser preso e ser apreendido? Todo adolescente, após os 18 anos, tem sua ficha limpa, independente do número de assassinatos. Isso é correto? Para falar sobre o assunto, bastante polêmico, vamos entrevistar o advogado criminalista Pedro da Luz. O Pedro, seja bem-vindo ao 40 Minutos. Obrigado. É um prazer, com certeza, estar aqui tentando dar alguma informação a respeito desse tema que, no momento, bastante polêmico. Qual é a diferença entre ser preso e ser apreendido? Na verdade, nenhuma. É uma questão de terminologia. Sim. Tanto ser preso como ser apreendido significa, na essência, perder a liberdade de locomoção, liberdade de ir e vir. E esse efeito, tanto a prisão como a apreensão, ela estabelece. Mas por que é usado o termo apreendido só para o menor? Veja bem, o menor, ele tem um tratamento diferenciado. Ele é protegido pelo ECA, que é o estatuto, né, que protege o menor e o adolescente. E a prisão, propriamente dita, ela não traz especificamente nenhuma possibilidade ou não tem nenhuma obrigatoriedade de trabalhar o apreendido, o preso, no sentido de prepará-lo para a ressocialização, para a volta à sociedade. O ECA já estabelece uma série de medidas que, na verdade, são, quando o menor é apreendido, é aplicado nele, se por acaso for constatado que ele realmente cometeu um ato infracional, ele vai ser aplicado sobre ele, na verdade, uma medida socioeducativa. Sim. Que, na verdade, vai obrigar ele a frequentar ou a participar de várias atividades com a finalidade de prepará-lo para o retorno à sociedade. Sim, um resgate social, né? Agora, antes da gente falar sobre o ECA, eu gostaria que você começasse já falando, você é a favor ou contra a redução da maioridade penal? Eu sou contra diminuir essa idade para ser imputável, sim, criminalmente, né, o menor. Pela simples questão de que ele não está preparado para isso. Mas por que ele não está preparado e ele está preparado com 16 anos para escolher um presidente? E também, alguém arbitrou que 18 anos é o ideal. Por que não seria 16 ou 20 anos, talvez? Veja bem, essa questão, quer me parecer que é uma questão biológica, de formação do ser humano. Sim. Por exemplo, é como se fosse construir um edifício, né? Ele tem início, meio e fim. O ser humano, né, os cientistas estabeleceram que a formação psicossocial de um elemento, ele só se completa aproximadamente aos 18 anos. Talvez um pouco antes, alguns seria uma escolha psicológica, então, nesse sentido, e biológica. Eu acredito que é uma questão biológica mesmo. O ser Sim. humano ele passa por várias fases de formação, né? Nós temos a fase da criança, depois da pré-adolescência, o adolescente, que é o caso nosso aqui, seria o adolescente, que é uma idade que chega até os 18 anos. E nessa fase ele não está ainda, entre aspas, né? Os estudos demonstram isso, ele não está ainda com toda a sua formação psicossocial formada. Ele é um elemento em formação ainda, né? Certo. Ô Pedro, você acha correto uma pessoa que não está preparada ainda para assumir uma situação penal já poder escolher os governantes do país? Veja bem,
Parece até um contraponto, né? Sim. Não, é opinião. Ele não pode criminalmente ser responsabilizado, sim, mas pode votar. Na verdade, isso remete a gente para o bojo dessa questão da minoridade penal, que é exatamente essa distorção que está se criando na mídia de que o adolescente, o menor de 18 anos, não sofre sanção nenhuma, mesmo que cometa um crime. Então, na verdade, diminuir a minoridade penal é possibilitar, na verdade, simplesmente que ele vá para um cadeião em vez de ir para um sistema do educandário, de um CIAD, que nós temos em Foz do Iguaçu, que vai prepará-lo, ou pelo menos possibilitar que ele volte para a sociedade como um outro cidadão, um outro elemento. Sim. Um elemento que foi transformado. Na verdade, o que se quer com isso, essa desinformação, ela é muito grave, porque, na verdade, a minoridade só vai possibilitar isso. Não. Sim. Você agora, você tem 16 anos, você não vai mais para o CIAD, para um educandário X, você vai para a cadeia. Vai para o cadeião, vai para a penitenciária. É só isso que se quer se fazer. Não, aí já seria jogar aos leões, né? Porque o menor está sendo usado como um instrumento do traficante, da criminalidade. Em grande parte, sim. Em grande parte. Sim. Mas você concorda que existem situações que é praticamente impossível de resgatar o menor? Ou todos são resgatáveis? Veja bem, eu tenho uma ideia bem diferenciada para o bandido propriamente dito e para o menor infrator, entendeu? Eu vejo e tenho que acreditar que os cientistas estão com a razão. Mas isso entra dentro da faixa etária dos menores? Você separa o bandido? Não. Eu digo já o bandido acima de 18 anos. Acima de 18. 21 anos, aí para frente. Sim. Eu quero acreditar que realmente o menor, que seja verdadeiro, né, os estudos científicos, que o ser humano ele só se completa totalmente quando chega a uma fase adulta. Adulto para nós é acima de 18 anos, no próximo disso. Se isso é verdadeiro, eu tenho que acreditar que o menor, estando em formação, ele está numa época onde ele está suscetível de sentir os efeitos de tudo que o rodeia. Sim. Certo? Então ele está numa fase de aprendizado, de bastante curiosidade. Ele está agregando valores à vida dele. Exatamente. Esses valores geralmente é aqueles que o meio lhe fornece. Sim. Certo? Então, veja bem, temos então um adolescente lá na favela, lá num bolsão de pobreza, onde a violência impera, é praticamente normal, nem sobressalta ninguém nesses locais. Quais são os elementos que informam a conduta que está se formando nesse cidadão? Exatamente, entendeu? É o que está à sua volta ali. Está à sua volta, ele vai agregando isso. Sim. Entendeu? Se nós admitirmos que com 16 anos ele possa ir para um cadeião, nós vamos perder a oportunidade, num momento muito importante da vida dessa criança, desse adolescente em formação, de mostrar para ele, de afastar ele disso tudo, trazer para um educandário, mostrar o que é certo. Entendeu? O que é certo e o que é errado, entendeu? Tentar demonstrar para ele que os valores dos cidadãos que se quer nesse Brasil são diferentes daqueles que ele tem visto lá onde ele vive, entendeu? E daí poderemos ter, sim, a chance de que ele não se torne um bandido no futuro. Sim. Temos a chance. Nem sempre isso vai ser verdadeiro, mas temos essa chance. Por isso eu sou contra a diminuição da idade para imputar crimes nesses adolescentes, porque no momento que nós fizermos isso, nós perdemos esse momento. Sim. Ele vai ser como um bandido qualquer. Então o que nós vamos estar fazendo? Nós vamos estar criando uma fábrica de bandidos. E jogando ele no meio dos bandidos. E acabou. Sim. E acabou. Então veja bem, o que a sociedade está querendo? Por falta de conhecimento, na verdade é isso, tornar todo mundo bandido. Porque o que eu queria dizer anteriormente, quando eu falei que tenho duas opiniões, é que eu realmente sou obrigado
depois de militar nesse meio aí por longos anos, eu não acredito. Sim. Até prova em contrário na ressocialização do preso. Sim. Não com a atual estrutura carcerária que nós temos no Brasil. Sim, mas nós vamos falar daqui a pouco sobre o sistema de recuperação do menor que você acredita. Eu gostaria de saber se ele é falho também ou se pelo menos está fazendo alguma coisa. Mas daqui a pouco, que nós vamos para o intervalo comercial e voltaremos logo em seguida com o programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta agora com seu segundo bloco, hoje entrevistando o advogado criminalista Pedro da Luz. O Pedro, nós estávamos falando sobre a recuperação que os bandidos atualmente, colocados em presídios, está muito difícil que o Estado consiga fazer um trabalho de recuperação realmente. Mas as instituições que estão aí para recuperar o menor, elas estão trabalhando corretamente? Veja bem, a gente tem aqui ou acolá projetos bastante positivos, entendeu? Aqui em Foz mesmo nós não podemos de forma nenhuma dizer que o SEAD não tem um papel bastante importante e que não é efetivo nessa recuperação. Temos casos de pessoas que passaram por lá e que realmente saíram, né? São menores que estiveram internados e que hoje são cidadãos aí ocupando postos importantes aí na nossa sociedade, entendeu? Então temos esse resultado positivo e já comprovado. E realmente as pessoas que estão lá, a gente percebe que eles estão realmente imbuídos em fazer um trabalho de recuperação eficaz, né? Sim. Dentro daquilo que o ECA determina, né? Para o menor ou adolescente. Agora, como em todos os setores, na verdade, a gente percebe que o Estado é falho. É falho, sim. Ele realmente... Não quero aqui também dizer que o Estado está falido. Eu não digo que ele está falido, mas ele está falido de ideias, ele não está falido de dinheiro. Porque dinheiro tem. De dinheiro tem. Nós temos um PIB de 800 bilhões, eu vi hoje falar. Só falta alguma iniciativa aí. Exatamente. Na verdade, a aplicação correta, né? Sim. Desses recursos. E veja bem, não dá para entender que haja tanto dinheiro destinado à segurança pública e se pede mais dinheiro e se investe em presídio, e se esquecem de aplicar lá na base, que seria o início da segurança de todos nós, que seria investir na criança e no adolescente, recuperar essas pessoas que estivessem desviando ou já desviadas, de alguma forma resgatar essas pessoas para que não sejam um bandido no futuro. Porque quem vai ser o bandido do futuro é o adolescente, menor infrator hoje, se nada for feito. Agora, eles gastam tanto com outras coisas envolvidas nessa questão de segurança, entendeu? E não investem exatamente aonde está o problema. Você não acredita que haja interesses políticos paralelos de se manter essa situação como está? As pessoas hoje formando das suas casas pequenos presídios, elas colocam cercas elétricas, se fecham e o bandido está solto. Veja bem, isso é uma realidade. Existe a indústria da segurança, entendeu? Seja por parte do Estado, que quer aparelhar cada vez mais a polícia, contratar mais, criar grandes secretarias de segurança, comprar centenas e milhares de viaturas, imagine quantos coletes, quantas armas, isso aí é uma indústria, isso é uma indústria de milhões. Além disso, tem as seguranças particulares, que foi a indústria que mais cresceu. É um segmento que cresceu violentamente no Brasil, exatamente porque o Estado, apesar de gastar muito em segurança, entre aspas, porque eu não acredito nisso, na verdade não é efetivo, exatamente por essa questão, que ele não vai na raiz, entendeu? E não seria, digamos assim, esperar que as coisas se resolvessem na questão da eliminar a pobreza. Claro. A pobreza não significa bandido? Não. Não é sinônimo.
mas sim criar valores. Criar valores que gerem dignidade às famílias. Dignidade, que crie perspectiva para essas pessoas, apesar de ser pobre, mas o filho dela, se tiver uma conduta, se estudar, se tiver, entendeu? Pode visualizar alguma coisa no futuro, entendeu? Sim. O Brasil tem que criar isso. No momento, se ele não criar essa atmosfera, nunca vamos chegar a nada. Vamos estar, essa saga da violência vai crescer e não sei o que vai acontecer. Sim. Já vivemos, como você falou, nós nos trancafiamos, nós prendemos a nossa família, todos, e o bandido fica solto. Certo. Entendeu? Faz o que quer, não tem nada a perder e nós somos obrigados a nos trancafiar. Existem situações, é lógico, as instituições, existem diferença entre elas. Algumas trabalham melhor que outras. Mas existem situações que eu acredito que o menor, ele se torna irrecuperável. Há poucos dias eu vi um colega seu, um advogado na televisão, implorando para que autoridades não soltassem um menor que matou a filha dele e era reincidente, já tinha matado mais duas. Então, esse programa que você falou, o Estatuto do Menor, o ECA, ele prevê situações assim para o menor, alguma condição daquele menor intratável, irrecuperável? Ou todos são recuperáveis perante a esse estatuto? Não, veja bem, evidentemente que tem menores e tem adultos que são irrecuperáveis, mas são pessoas com doenças, né? Uhum. Daí eles vão para manicômios, né? O menor não, mas o maior com certeza vai para manicômios e vão ser tratados dessa forma. Mas para o menor não existe nada? Não, veja bem... Porque foi um menor que matou a filha do advogado. Veja bem. Vou só fazer um parênteses aqui. No Brasil, é estranho que todas as mudanças que nós tivemos mais recentemente nas leis, nos ordenamentos jurídicos, elas são tudo feitas assim, de sopetão e em cima de situações que se apresentam. Assim, entendeu? Agora, por exemplo, está se tratando muito da questão da menoridade penal em função daquele menor que foi arrastado pelo carro lá e coisa e tal. Então, isso invadiu toda a imprensa. E agora já estão querendo mudar a lei. Como se fosse possível, através de lei, mudar um artigo da Constituição. Já é um erro crasso, entendeu? Certo. A única possibilidade de se diminuir a menoridade penal, de estabelecer a menoridade penal, é fazendo uma emenda constitucional, porque lá no artigo 28 da Constituição, ela apesar de não estar no artigo 5º, que são as cláusulas pétreas, mas ela estava no bojo da Constituição, então não é possível uma lei infraconstitucional modificar um artigo da Constituição. Então, na verdade, já existe um erro por aí. Sim. Tem muita falácia a respeito disso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa situação de mudar a lei por situações que se apresentam no meio do caminho, assim, ela é muito perigosa. E Sim. nunca deu muito certo. A lei dos crimes hediondos, que criou, que colocou outros crimes, tudo muito às pressas, aquela questão lá, daquele crime horrível, evidentemente, da Glória Pérez lá, que morreu lá com tesouradas, evidentemente um crime hediondo, mas foi toda aquela pressão que nasceu uma lei. E uma lei horrível, errada, sabe, que vingativa. Totalmente desconforme, exatamente. Exatamente, você falou a palavra-chave. É a lei de Talhão. É a lei de Talhão. Então, o que o povo... Naquele momento, todo mundo queria uma vingança contra quem pratica aquele crime, uma vingança. Hoje, o que você quer com o menor, na verdade, é essa. Somente a retribuição. Não, vamos enfiá-lo na cadeia. Sim. Isso é só retribuição. Isso não é recuperação, não é dessa forma as coisas têm que ser tratadas. É um erro grosseiro até. Entendeu? E o que me preocupa é que a própria Rede Globo vem abraçando esse tipo de coisa e só dando ênfase naquelas reportagens que tem essa direção. Eles criam um direcionamento e forçam as mudanças. Forçam as mudanças. Agora, veja bem, é que nem eu falo, simplesmente diminuir, tornar o menor imputável, para jogá-lo numa cadeia, simplesmente, não vai trazer resultado nenhum. Muito pelo contrário. Entendeu? Porque aí, definitivamente, nós vamos estar admitindo que praticou delito, é bandido e vai ser bandido o resto da vida. A tua sugestão seria melhorar o sistema carcerário que existe para o menor atualmente e... esses educandários. Né? Educandários. Esses, enfim, são vários... projetos que existem nessa área
E cada um com boas ideias. O que falta, na verdade, é um pouco de apoio mais por parte do Estado para viabilizar realmente tudo aquilo que o ECA determina. Sim. Entendeu? Porque, na verdade, na própria lei de execuções penais, existe programado, pelo menos existe na legislação, a possibilidade, ou enfim, o Estado cria a possibilidade, ou enfim, incentiva, entre aspas, que o próprio preso, no sistema carcerário normal, tenha a possibilidade, de alguma forma, se preparar para voltar à sociedade. Só que isso acontece de forma tão pequena, diante da grande criminalidade que existe no Brasil, que ela se torna totalmente apagada. Não é inócua, né? É inócuo. Quando há um caso, é questão até de reportagem. Sim, mas eu vou te pedir mais um tempo, que nós vamos para mais um intervalo comercial e voltaremos logo em seguida com o programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta agora com seu terceiro e último bloco, hoje entrevistando o advogado criminalista Pedro da Luz. O Pedro, você já declarou que é contra a redução da maioridade penal. Você tem alguma alternativa? Veja bem, essa minoridade penal, na verdade, é querer tornar um menor, um adolescente, adulto por decreto. Eu decreto que a partir desse momento você já é uma pessoa totalmente formada, com todos os conhecimentos necessários. Eu decreto. Na verdade é isso que eles querem fazer. E isso não é assim. Fazer crescer por decreto. Exatamente. O ser humano não vai acontecer desta forma. Sim. Ele tem que passar por todas as fases da sua vida, entendeu? Ele nasce, ele é criança, ele é adolescente, aliás, pré-adolescente, é adolescente, é adulto, vai se tornar um cidadão maduro e vai envelhecer. Sim. Entendeu? É uma questão biológica. E o preparo para a vida vem com o passar do tempo. E se aprovarem com 16 anos, será que o marginal não vai buscar daí os com 15, os com 12? Mas isso é evidente que vai acontecer. Então vejamos, querem fazer o menor de 16 anos adulto. Não percebem que, se diminuir para 16 anos, as organizações criminosas que usam esse adolescente e que trazem esses adolescentes para ser soldado do crime, vão buscar aonde podem buscar. Sim. Entendeu? O que na verdade deve ser feito é que o Estado corte esse cordão umbilical do crime com o menor. É levá-lo para essas organizações, quando o menor, evidentemente, cometer um ato infracional, afastando ele da sociedade, entendeu? E mostrando para ele o caminho da realidade da vida. O que é o certo, o que é o errado, diferentemente do que ele tem na favela. Você acredita que um trabalho social assim de ensino poderia alertar, que nem o uso da droga, talvez? Porque, que nem você fala, vamos resgatar esse menor que está no crime, mas essas organizações criminosas, elas vão estar buscando sempre mais, buscando outro que não está. É evidente. Agora, veja bem, nós temos que ser mais efetivo e o Estado tem que intervir com mais, tem que estar mais presente em todos os setores, mais presente. As escolas hoje, por exemplo, eu vejo de forma muito preocupada, por exemplo. Tem alunos que vão na escola, né, com pequena idade, armado, não respeita mais a professora. Na época que eu estudei, a professora era uma deusa. Nós tínhamos o maior respeito, o maior carinho com a professora. Hoje já não existe mais. Entendeu? Hoje o desrespeito impera. Impera, entendeu? E veja bem, por que existe isso? Porque o menor lá é capaz de falar para a professora, se a professora chamar ele de uma forma meio ríspida, que ele envergonha ele com os colegas dele, fala, olha, o meu pai lá é bandido, o meu irmão é bandido. Eu tenho 5 ou 6 colegas meus que estão armados, ele vem aqui e faz a senhora, eu sei onde a senhora mora. E daí como é que fica? Exatamente, isso eu já soube de casos assim aqui em Foz do Iguaçu, que aconteceram.
Evidentemente. Então, agora veja bem, aonde que está a presença do Estado? Mas existe Eles temem o Estado? Eu acredito que não. Eles estão demonstrando, principalmente no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, que não temem mais. Não. Estão matando policiais. E esse troço, se hoje isso está grande no Rio de Janeiro, deve evoluir, deve vir para nossas plagas também, entendeu? Se nada for feito. Sim. Agora temos que parar com essa questão de dizer que a segurança está boa, grandes discursos, que nós investimos tanto na segurança, que foi contratado tantos policiais, tantas viaturas. Não é por aí. O trabalho é aonde nós estamos falando. Sim. É nessa juventude. O que está perdido mesmo. Sim. Esses bandidos que estão aí, eu não acredito, não. Eu trabalho para esse pessoal. Eles têm direito e em cima dos direitos que ele tem, eu advogo. Entendeu? Mas acreditar que um dia ele vai deixar de ser, qual é a perspectiva que ele tem? Sim. Até porque é obrigação do advogado defender qualquer um. Evidentemente. Eu, por qualquer crime que a pessoa tenha cometido, se me contratar, eu vou fazer o melhor possível, porque tem sempre alguns direitos que permanecem com ele, apesar do crime que ele tenha praticado. Eu não defendo o crime que ele fez. Só uma curiosidade. Defendo os direitos dele. Se a pessoa falar que matou e que realmente é responsável pelo crime, você tenta provar que ela não é criminosa? Não adianta. A conduta do advogado não é exatamente negar um fato que uma não curiosidade minha, curiosidade. Não. Veja bem, eu faço bastante júri. Evidentemente que eu me deparo muitas vezes com situações semelhantes a essa. Mas, veja bem, o que acontece é o seguinte: quando o promotor denuncia por um crime de homicídio, ele denuncia e muitas vezes exacerba na questão de pôr algumas qualificadoras que não existe, entendeu? E a atuação do advogado, na verdade, está em resgatar a real situação de direitos daquele acusado, entendeu? Ou seja, ele vai responder, matei, mas matei desta forma. Então é exatamente por isso que ele tem que ser condenado. É porque eu perguntei porque existem advogados que não querem perder uma causa, para ele é pão de honra, mesmo sabendo que o cliente está errado. A gente sabe que sempre tem, qualquer profissão tem algumas distorções. Pelo menos eu vejo em filme. Exatamente. Isso acontece. Na verdade também tem outras situações, né? Por exemplo, eu já defendi pessoas, quando a gente entra com uma tese que é negativa de autoria, que seria o caso, o promotor tentando provar que era ele, a gente tentando que não era, né? Evidentemente, essa é a nossa tese, e realmente não tendo prova, o corpo do jurado não pode condenar, né? Então, muitas vezes, o problema é que há essa tênue diferença, dizer, o promotor acusando que é e a gente acusando. E a gente tentando defender que não é. Agora, veja bem, quais são os elementos que vai determinar isso? São as questões materiais, prova material, entendeu? Não é dizer que não é, ele vai dizer. O promotor vai dizer que é. Tudo vai se resumir na questão de provas. Quando existem casos polêmicos assim dentro do país, há uma tendência a comparar com os países desenvolvidos. Você conhece o sistema americano? É praticamente igual ao nosso? Não. Não, ela é diferente. Lá o sistema processual é bastante diferente. O penal, nem tanto, mas o processual é bastante diferente. Mas lá o menor responde pelo que ele faz? Ou existe diferenças? Tem vários países em que a minoridade penal, ele é imputável. Sim. Desde então, na Inglaterra mesmo, né, teve meninos de 9 anos, 12 anos que foram condenados a uma pena altíssima. Acho que analisam caso por caso também. Não, mas veja bem, a questão toda é que eles têm um sistema prisional diferenciado. Aquele menor, com certeza, não foi para um cadeão. Agora, analise o Brasil, para onde que irá um menor se ele for preso? É irrecuperável daí. Mas nós estamos chegando ao final do programa. Se gostaria de deixar alguma mensagem, fique à vontade. Não, veja bem, eu não quero aqui interferir, né, na opinião das pessoas de achar que o menor deve ter a menoridade penal ou não.
Mas é muito importante que as pessoas tenham mais conhecimento, ou busquem mais conhecimento do que é que existe hoje. Porque o ECA, na verdade, ele é bastante rigoroso com o menor. Ele apreende o menor. E isso não está sendo dito na imprensa. Sim. E essa apreensão, ela tem o mesmo significado da prisão, é só uma questão de terminologia. E tem ainda um outro significado, que ela não é apenas retributiva. Ela tem, em seu bojo, todo um caráter de recuperação do menor. E que é a parte boa, porque ela pode sim, o ECA pode sim recuperar esse adolescente. E nós temos que acreditar nisso e temos que investir nisso. Sim. Não podemos aqui nos apaixonar por essa propaganda e por esses casos recentes e no afogadilho ser favorável à aprovação de uma lei que, na verdade, vai tornar definitivamente, tanto o menor como o adulto, pessoas Sim. de igual calibre e irrecuperáveis. Mas sobre essa entrevista, eu quero colocar aqui até umas coisas óbvias que nós podemos deduzir que se o Estado, dentro dos seus programas sociais, der dignidade ao cidadão, grande parte do problema será resolvido. Com dignidade, a desestruturação da família praticamente não acontece. Eu agradeço, Pedro, sua presença em nosso programa. Tá? E o programa 40 Minutos termina aqui. Obrigado pela teleaudiência e um teleabraço para você.